galera do YouTube, boa tarde, tá? Sou eu aqui, Arquimedes de Caratinga, o Kiki, o Dr. Ayata, tá bom? Para colocar um vídeo a mais aí no canal do nosso curso com armas de ar comprimido, no qual eu pretendo abordar uma coisa que eu acho interessante para que vocês que são iniciantes formem melhor uma opinião sobre esse esporte, que é exatamente, nós vamos interagir aqui com a tela, as modalidades esportivas mais comuns praticadas com as armas de ar comprimido. A gente compra uma arma e às vezes fica pensando assim, agora o que eu posso fazer com ela, o que esse esporte me propicia? Eu quero dizer aqui que eu não vou falar de tudo, eu vou falar das mais comuns, mas existem outras tantas. Essas são as mais comuns que normalmente são ofertadas para a maioria das agremiações, da maioria dos clubes de tiros, das reuniões de atiradores ou até das reuniões informais entre atiradores com armas de ar comprimido. Vamos lá então. Está aqui o nosso título, né? As muitas modalidades desportivas oficiais e não oficiais praticadas com armas de ar comprimido. O tiro com armas de ar comprimido é uma modalidade extremamente versátil e generosa. Está aqui generoso, mas generosa, tá? Permitindo descontração e prazer das mais diversas formas, tendo como limite a criatividade e o espaço disponível. Isso quer dizer que uma vez que você tem uma espingarda, o chumbinho, juízo na cabeça e espaço, o limite é você que faz. Você atira em alvo explosivo, você atira em garrafa cheia d'água, você atira em aerosol para ver o gás escapando, você atira em espumante para ver a espuma comprimida, fazer aquele efeito pirotécnico, você faz diversas coisas. Não existe limite, por isso que ele é generoso e ele é um esporte muito bom de ser praticado. Você tem todo tipo de prazer e descontração, dependendo, é claro, da sua criatividade, da sua imaginação. Porém, segue um conselho, independente da forma como você resolveu praticar o seu esporte. Eu quero atirar em água para ver o efeito do chumbo na água. Independente, vai um conselho vital, que independente da modalidade, toda e qualquer arma requer sempre toda a atenção e cuidado. Segurança é sempre fundamental. Nunca se esqueça disto. As muitas modalidades desportivas oficiais e não oficiais praticadas com armas de ar comprimido. Primeiro nós vamos falar das oficiais. Eu coloquei profissional, querendo dizer que são aquelas pessoas que estão mais vinculados, têm já às vezes um registro no clube de tiro, mas não que sejam profissionais em si do ramo. Então esse oficial aqui é aquilo que diz respeito já a certos grupos que se estabeleceram para organizar eventos em relação ao tiro esportivo, tá? Então o oficial, existem os oficiais e os amadores. O oficial é organizado por clubes, confederações, agremiações, tem regras e padrões estabelecidos e tem também premiações, inclusive ranking. Então essas modalidades de tiro, algumas são praticadas assim, os clubes organizam, divulgam, cobram uma taxa de inscrição, estipulam uma premiação, elaboram um ranking, de forma que você amanhã está lá ranqueado em 20º lugar, porque tem 19 outros que fazem pontos melhor do que eu, que pontuaram melhor do que eu. Então essa modalidade oficial, ela funciona assim. Existe também a amadora, que não tem regras ou que tem regras próprias, que as regras não obedecem os padrões oficiais. São regras que podem ser ali adulteradas, mudadas, porque é um campeonato amador, por exemplo, ele tira 10 metros, mas que ao invés de a gente fazer no alvo 17 por 17, nós vamos fazer no alvo 20 por 20. Não é o alvo oficial, mas amadoristicamente se pode fazer. Então existem modalidades que são praticadas assim, as oficiais com regras e normas, as amadoras com as regras que vêm à cabeça daqueles que estão montando ali, tá? Local para praticar modalidade de tiro com arma de ar comprimido.
O local ideal é o clube de tiro. Esse é o local ideal, porque tudo ali está padronizado e preparado dentro das normas de segurança e das distâncias das diversas modalidades para a prática do tiro. Mas nem todo atirador conta com um lugar onde ele tem ali por perto ou na própria cidade dele um clube de tiro. Não impede que ele o faça. Ele tem outros ambientes, como poliesportivos, áreas rurais, grandes espaços, metragem que disponibilizam isso com segurança, mas o ideal é o clube de tiro. Independente do local, sempre observe. Independente de onde você vai praticar sua modalidade de tiro, observe o RH, o relacionamento humano. Desenvolva ali um bom relacionamento humano. Não relacionamento competitivo, mas um relacionamento onde haja uma competição entre cavalheiros. Onde a competição não estipule o melhor homem, estipule o melhor atirador. Isso vai construir um ciclo de amigos e vai engrandecer o esporte, se você praticar assim. Observe na prática das diversas modalidades o estatuto e o regimento interno. Procure saber o estatuto daquela agremiação, daquele clube, o regimento interno, que é permitido, que não é permitido, porque você vai evitar transtornos e problemas para você e para terceiros. Use sempre bom senso e respeito. Às vezes você vai competir com uma pessoa que tem uma arma muito arcaica, muito básica, mas tem o respeito. O respeito entre atiradores não se dá aos equipamentos que as pessoas possuem, se dá às pessoas e ao que elas são. Tá? Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. E use sempre o equilíbrio. Não se exceda, tanto o equilíbrio no que diz respeito ao que você vai ingerir, ao que você vai comer, a sua inteligência emocional em relação àqueles que estão presentes ali, principalmente no lugar está também pessoas do sexo feminino, tem um procedimento familiar, para praticar as modalidades, isso tudo vai te ajudar, tá? Vamos então falar das modalidades mais comuns aqui. A primeira delas que nós vamos falar é o plinking. O que é o plinking? Ele diz respeito à modalidade na qual disparos informais são efetuados buscando atingir objetos diversos, tais como latinhas, moedas, tampinhas, garrafas. É a modalidade que eu mais gosto. Põe de vez em quando no meu vídeo uma garrafinha cheia d'água, dou um tiro, uma latinha de refrigerante, dou um tiro, uma tampinha. Essa modalidade se chama plinking. Ela é muito, muito prazerosa, de todas é a que eu mais gosto, tá? E é a que eu acho que tem mais adeptos, mais praticantes aí no Brasil. Há uma modalidade já oficial chamada prova dos 10 metros. Normalmente a modalidade de competição é essa, com armas de ar, é uma delas. Diz respeito à modalidade na qual os disparos são feitos em alvos que obedeçam um padrão de tamanho oficial, graduado em zonas de pontuação. Ganha a prova o atirador que conseguir a maior pontuação. Normalmente é realizado com mira aberta, ou seja, sem luneta. Essa é a modalidade de tiro a 10 metros. Tá? Eu vou colocar para vocês aqui um exemplo do alvo. Oficial é esse aqui, graduado, como eu disse, e vai ganhar nessa modalidade o atirador que conseguir efetuar disparos que concentrem aqui próximo às zonas de alta pontuação. Então é a modalidade prova dos 10 metros. Temos também a modalidade silhueta metálica, que diz respeito à modalidade na qual disparos são feitos em alvos de metal, que são réplicas de bichos diversos, numa escala de proporção real, de 1:10 ou de 1:5, e que devem ser posicionados e alvejados a distâncias diferentes, na maioria das vezes sempre com a carabina sem apoio e mira aberta, na maioria das vezes. Então é a chamada prova da silhueta metálica. Eu vou colocar uma foto aqui para vocês verem. São esses bichinhos que são uma réplica, como eu falei, exata na proporção de 1:10, de 1:5, e que normalmente ficam em distância diferente, deve ser alvejado. Por exemplo, a galinha 9 metros, aqui tem os quebradinhos 9,144, o porco
a 11.430, o peru a 13.716, o carneiro a 16.459. Pode-se mudar essa distância? Pode, se os organizadores do evento assim desejarem, tá? Mas essa é a prova chamada tiro a silhueta metálica, que eu acho muito legal. Produz, quando a gente participa dessa prova, uma alegria imediata. Na última que nós fizemos aqui em Caratinga, teve um atirador que acertou a galinha, mas ele vibrou. E quem estava no estádio, ali pegando no estadão, no poliesportivo, vibrou tanto com ele que foi contagiante. Então, tiro a silhueta, muito, muito bom essa modalidade. Tem a modalidade também chamada de Fiddle Target. O que é isso? Diz respeito à modalidade na qual disparos são feitos em alvos de metal, que são réplicas de bichos diversos, numa proporção diferenciada, normalmente um pouquinho maior, numa escala muito próxima do real. Todos esses bichos eles possuem uma área crítica a ser alvejada. Você não pontua se você acertar o bicho, você pontua se você acertar aquela área crítica, que normalmente tem uma cor diferente da do bicho, tá? E que por ser acertado, alvejado, vai produzir uma queda. Esse bicho vai cair, esse alvo vai cair quando você acertar a zona crítica. A prova é realizada em alvos de tamanhos diferentes, esses alvos são colocados em distâncias diferentes e também em posições diferentes, algumas na terra, outras em cima de árvores, outras em cima de topo de madeira. É uma réplica quase que de uma caça no campo, é o chamado Fiddle Target. Tem aqui algumas fotos que mostram um atirador, vocês veem que a zona crítica desse aqui, esse ponto amarelo, tá? Aqui vocês veem, tem um coelho, um porco, um pombo, um peru, um carneiro, um galo, todos eles têm essa área crítica aqui, que pode ser diminuída. Vocês veem aqui o tamanho da circunferência, alvos que vêm com condição de você diminuir o tamanho da área crítica, de forma que você só pontua, como vocês olham aqui, se o chumbinho passar por dentro aqui e acertar, normalmente, esta parte que vai fazer com que o alvo caia. Chama prova de Fiddle Target. Os tiros eles são disparados, alguns em pé, alguns assentados, mas é uma prova também muito bacana, muito legal e que requer muita precisão, tá? Bank Rest, ou BR, é outra modalidade esportiva que diz respeito à modalidade na qual disparos são feitos em alvos de papel, que contém diversos mini-alvos pequenos, 20 ao todo, a maioria dos Bank Rests, tá? E que são impressos, esses mini-alvos são impressos lado a lado. Tem maior pontuação e ganha, é óbvio, o atirador que acertar o centro ou as imediações mais próximas ao centro de todos os 20 alvos, sendo que só pode ser dado um tiro em cada alvo, tá? É uma prova de extrema precisão. Há Bank Rest ou ABRs que são disputados a distâncias diferentes, 25, 50, 100 metros de distância, e outras que na criatividade ou no estabelecer ali a regra daquela prova foi colocada ali aquela distância. Vou mostrar para vocês um alvo de Bank Rest. Vocês estão vendo aqui 20 alvos colocados lado a lado, mini alvos. Ganha o atirador que for acertando aqui o centro ou mais próximo ao centro, ele pontua melhor. Nele, no Bank Rest, são permitidos o uso de diversos recursos, tais como apoio de tiro. Vocês estão vendo aqui uma mesa de tiro, lunetas, tem inclusive uma despotagem aqui também, ó. Customizações diversas na arma, diversos tipos de chumbo, tá? E deve ser dado um tiro para cada alvo. Então o BR é de extrema precisão. Você pode pôr um apoio de tiro como esse que vocês estão vendo aqui, posicionar direitinho, sem encostar a arma em nada no seu corpo, só puxar o gatilho. Ali se verifica a capacidade do atirador de fazer a mira e da arma de coincidir o ponto de visada com o ponto de impacto, tá? É chamado de BR ou de Bank Rest. Essas são as modalidades mais comuns. Existem outras: tiro ao prato com arma de ar comprimido, tiro ao disco com arma de ar comprimido, tá? Existe tiro, por exemplo, existe modalidades que levam em conta tantos disparos no intervalo tal de tempo, para ver depois o aproveitamento, quem em menor tempo conseguiu os melhores acertos, ou os mais próximos nos alvos. Há outras modalidades,
mas as mais disputadas são essas aí, e o limite a sua é a minha criatividade. Ok? Gostou? Dá um joinha no canal, vamos esperar a próxima. Valeu, galera!